Paz do Senhor, meus queridos irmãos e jovens, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero mais uma vez aqui, meus irmãos, trazer mais uma lição da escola dominical. Que Deus venha nos dar graça, entendimento e cada dia mais confiar no Senhor. Irmão, o título da lição é lição 7, dia 17/5 de 2020. O título da lição é Na separação entre os pais, como agir? Irmãos, é uma situação muito difícil, né? Quem sabe é quem está passando essa situação. Então, a gente vai tentar fazer o possível para trazer um esclarecimento para os jovens, para aqueles que estão passando por essa dificuldade através da palavra do Senhor, porque elas é que nos guia, nos orienta nos momentos certos, nos momentos difíceis, não é verdade? Vou ler aqui o destaque, vou ler aqui na Bíblia e também depois eu vou ler aqui na revista, para que a gente tenha entendimento. Vou ler na nova Bíblia, atualizada e corrigida, né? Na nova AA, que se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 6, que fala o seguinte: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Vou ler também, então, irmãos, aqui uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do nosso Deus, ali no sermão que ele estava tendo mais contra os judeus, né? Falando sobre casamento, uma união que é desde a eternidade, né? Que é a vontade de Deus para nossas vidas. E aqui no primeiro tópico, né, fala assim: o tema dessa lição é muito delicado para abordar, pois vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito da família. Então, irmãos, para que essa lição, ou todo o ensinamento, ou toda a nossa vida venha estar de acordo com a vontade de Deus, vamos orar para que Deus venha nos dar graça nessa lição e que chegue na sua casa, jovem, que venha, dependendo do momento que está passando no seu lar ou com seu amigo, independente da situação, que vamos sempre orar para que Deus venha nos dar entendimento. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, estou aqui, Senhor, cada vez mais necessitado de Ti, Senhor. Me dá graça, Pai, conhecimento para cada dia mais, Pai. Venha levar, Senhor, a palavra do Senhor com retidão e sinceridade, Pai, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar, Pai, como atalaia do Senhor, Pai, boca de Deus. Senhor, abençoa a vida de cada jovem, abençoa o seu lar, abençoa, Pai, nossa vida, Pai, de professores, Senhor, que se dedica, Pai, a levar um bom ensino, Pai, cheio de graça, Pai, de conhecimento. Pai, visita cada lar, Senhor Jesus, que essa live, Senhor, venha chegar em cada lar, Senhor, trazendo, Pai, um coração renovado, a mente transformada, para que venha perdoar, para que venha, Pai, tirar todo o rancor, Pai. Tudo que não provém de Ti, Pai, cai por terra. Visita, Pai, o coração de cada jovem, Senhor Jesus, de cada adolescente, Pai, que está, Senhor, na presença do Senhor. Que não venha, Senhor, se entristecer, que não venha, Senhor, desviar do Teu caminho, Senhor. Assim eu te peço, abençoa, Pai, essa aula, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, que nem eu estava falando, é da vontade de Deus que o casamento venha acontecer, né? Que o Senhor falou
em Gênesis, né, capítulo 2, versículo 24, ele fala: deixai o homem. Então não é menino, não é criança, não é adolescente que quer descobrir algo novo, não. A palavra de Deus fala homem. Deixar o homem, seu pai e sua mãe, e unirá uma só carne, né? Duas pessoas em um só propósito, né? Quer ter uma união estável, uma união onde Deus está presente, né? Porque assim como ele foi na vida de Abraão, né? Ele chamou Abraão e sua família, né? Sua esposa e seus bens para ser uma referência na vida daqueles que aceitam Cristo, né? Como único e suficiente Salvador. E assim nós vamos levando esse legado, né? Que é o que? Um propósito de ter uma família. Passamos sim por dificuldade, passamos sim por pensamento diferente, mas a palavra de Deus fala que aquele que ama, ele suporta, né? Ele suporta para que venha ter uma boa convivência, um amor entre as duas pessoas, né? Porque a Bíblia diz que unir-se-á o homem e a mulher e tornará uma só carne, né? Então aqui em Gênesis capítulo 2, vamos ler aqui para melhor entendimento. Capítulo 2, versículo 24. Deus é fiel. Capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte. Vai abrindo aí sua revista para que venham acompanhar, né? Que no versículo 24 fala: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e torna os dois uma só carne. Então, irmãos, eu peguei uma comparação que é similar, né, ao casamento. Como uma criança, né, que nasce grudada com outra cabeça, né? É a siamese, se eu não me engano o nome. Então o casamento é igual, porque ali vai dividir os mesmos pensamentos, mesmo corpo, como diz a palavra de Deus. Então ali vai ter duas mentes, né? Mas um só corpo. Vão andar no mesmo caminho, vão participar dos mesmos batimentos cardíacos. Então vai ter uma união ali que Deus se agrada. Então, irmãos, que as coisas que Deus faz é perfeita, assim como o casamento, assim como a família. Ele falou: multiplicai e enchei a terra. Então, antes do pecado, que muitos falam que após o pecado veio a prostituição, não. Antes do pecado, o Senhor já determinou: multiplicai e enchei a terra. Então ele já tinha um propósito para uma família com estrutura, uma família onde tinha o amor, o respeito entre cada um dos cônjuges. Então ele determinou isso na sua infinita bondade. Então aqui hoje vamos estudar sobre a separação entre os pais e como vocês devem agir nessa situação tão delicada, sendo uma referência de amor, uma referência do amor de Deus na sua família, jovem, para que você venha ser sábio, ser guiado pelo Espírito Santo, não tomando parte para que não tenha mais atrito entre os pais, que você seja uma bênção, para que cada palavra que você venha falar para o seu pai ou para sua mãe, que venha a ser transmitida por Deus, não para agradar nenhum nem o outro, mas venha falar a verdade, porque você está no meio, você faz parte da família, e você vai ser mais atingido como toda a parte, né?
Então, quando tem uma separação é muito triste, sempre um lado sai mais atingido, né? Infelizmente. E infelizmente a causa até morte, né? Como a gente vê muitos no noticiário, quando há uma separação, a pessoa não aceita, tira a vida do seu cônjuge ou da sua cônjuge, ou depois tira a sua própria vida. Então você vê que destrói tudo, né, à sua volta. Uma coisa que poderia estar cada dia mais sendo conservada no amor, na doutrina da palavra de Deus. E que cada dia mais vamos ser bênção na vida daqueles que precisam de uma palavra, de um conselho. Vamos buscar em Deus, que Ele nos dá a palavra fiel e verdadeira. Aqui, entendendo a vontade de Deus para a família. Como vimos em lições anteriores, o chamado do homem a se unir à sua mulher e formar com ela uma única pessoa, que fala, que eu leio em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e o ponto de partida para a formação da família, isso não foi feito por coincidência, mas pela vontade de Deus, como ratificada por Jesus. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, que a gente venha a ser flexível na hora que um está com um problema ou que está irritado. Vamos sempre ter o que? Unção do Espírito Santo. Jovem, você pode fazer a diferença no seu lar, na sua escola, aonde você estiver. Você tem que ser um canal de paz, de bênção. Você é instruído por Deus, você é chamado por Deus, e que cada dia mais a sua família venha estar unida em nome de Jesus, porque a Bíblia fala que Deus uniu, não separa o homem. Então o vizinho não vai fazer eu separar da minha esposa, aquele meu amigo não vai separar da minha esposa. Unicamente quem vai separar dela é o meu próprio pensamento. Então, se eu não cultivo o amor, a paz no meu lar, a conversa, o diálogo com a minha família, com a minha esposa, com meu filho, isso vai se tornar o quê? Uma obrigação. Então, cada um, vamos conversar, vamos perguntar como foi no trabalho, como o jovem pai chega, como foi a escola, o que aconteceu, o que estudou. Então tem que ter esses cuidados, né? Para que venha ter um diálogo sempre, que não venhamos cair na rotina. E cada dia o amor venha se transbordar na nossa vida. E em Mateus, quando a gente leu aqui, os judeus estão querendo debater com Cristo, né? Que fala a respeito de divórcio. E hoje não é diferente. Muitas pessoas querem iludir você ao erro, né? Quer que você vá para caminhos tortuosos, que não tenha mais do que aquele costume, aquele privilégio de dizer eu sou pai, tenho uma família abençoada por Deus. E muitos irmãos jovens que vê uma família estruturada, uma família feliz, uma família que busca o Senhor, uma família que está unida todo o tempo, muitos infelizmente vai sentir inveja da sua família, de você. E o inimigo veio somente para isso, matar, roubar e destruir. E o Senhor disse que veio para dar vida e vida com abundância. Então aquele que está em Cristo, ele é atento, ele é vigilante, ele ora pela sua família, ora pelos seus filhos e cada dia mais pede a proteção de Deus. Esse é o crente que está diante do Senhor e que guarda a sua família, que põe a sua família nas mãos de Deus. Então, a vontade de Deus é para um casal e que não haja a separação.
Então a separação ela traz muitas coisas, infelizmente, nocivas, né? Os filhos, infelizmente, se tornam rancorosos, infelizmente, talvez caia até no mundo das drogas, caia no mundo da prostituição, na vida fácil, porque ele teve uma vida, infelizmente, decepcionada. Quem era o foco o herói da sua vida? O seu pai, heroína, sua mãe. Infelizmente, ele foi o que? Decepcionado. Então, ele vai achar pessoas que vai levar a fazer coisas erradas, vai ter um incentivo a aceitar essas coisas erradas. Porque aonde ele buscava refúgio, ele que foi decepcionado. Por isso, jovem, venha cada dia mais obedecer seus pais, ser um filho cada dia mais que venha agradar aos seus pais, obedecer, estando na presença do Senhor. Aqui, como pode uma única pessoa ser dividida em duas sem perder a vida? Como eu falei, sempre quando tem uma divisão, há um prejuízo, né? Há uma perda. E essas perdas muitas vezes não tem como ser restaurada. E não é a vontade do Senhor que venha a ter divórcio, que venha a ter contenda no casamento. Mas quando os judeus perguntaram, mas por que Moisés? Por que Deus permitiu Moisés dar carta de divórcio? O Senhor respondeu uma única coisa: a dureza do coração do ser humano, o orgulho que não pode voltar atrás, não pode se humilhar, pedir perdão, a avareza que sempre é o melhor, que sempre quer estar na frente, que sempre é como diz, o certo. Então o Senhor falou por causa da dureza do coração, mas no princípio não foi assim. E muitas pessoas vão querer mudar o foco da família, né? Você vê pessoas que do mesmo sexo, infelizmente, pensando que é família, e a família é estipulada por Deus, é homem e mulher e seus filhos. Essa é a família que Deus se agrada. Famílias de homem, mulher e filho. Então, a sociedade quer botar outro tipo de coisa na mente das pessoas, as que vamos cada dia mais estar num princípio bíblico, buscando cada dia mais agradar o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, que ama estar diante de você para lhe ajudar nos momentos difíceis. Basta crer. O Senhor diz, buscai e me acharei se buscar de todo o coração. E aqui no segundo tópico fala assim, compreendendo a realidade da separação. Então, como eu fiz uma comparação do divórcio como uma criança que nasce grudada no seu irmão, siameses, então ele muitas vezes divide os mesmos órgãos vitais, não pode fazer essa cirurgia porque estão tão ligados que se torna quase uma única pessoa, né? Um único corpo, lógico que é um único corpo. Por isso que quando Deus fez o homem e a mulher, quando tirou da costela do Adão, que diz que aqui é sua adjuntora, aqui é sua companheira, se tornarás um só. Então, buscai cada dia mais estar agradando a Deus, como o Senhor fala, amai a sua esposa, como Deus amou a igreja e deu a vida por ela. E assim somos nós, cada dia mais, agradando nossa esposa, fazendo o que tem para fazer para que tenha um casamento abençoado, uma casa abençoada, respeitando nossos filhos, mas também dando limite de filho, dando limite de aonde pode chegar, não dando ousadia, para que não venha ter atrito mais lá na frente. Então tudo tem o seu lugar. Assim Deus também deixou o homem a cabeça da casa, a mulher a adjuntora, sábia, prudente,
o filho obediente ao pai e mãe, uma pessoa boa de caráter, bom na sociedade. Isso é uma família, graças a Deus, estruturada por Deus. Não somos perfeitos, mas cada dia mais buscamos agradar ao Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo aqui na terra, irmão. Assim a gente vê também a vida de Isaac, né? A vida de Jacó. Você viu que quando ele tentou agradar só Esaú, você viu a contenda que teve, né? A sua mãe gostava de Isaac, né? E o seu pai gostava de Esaú porque ele era caçador, né? Ele gostava do campo. Isaac era um homem simples, né? Então, a gente não pode ser assim, amar um e desprezar o outro. A gente tem que amar por igual. Amar por igual para que não venha ter uma diferença, né? Assim como foi quando Esaú cresceu e Saul tentou, foi o jeito de fugir, né? Isaac, quer dizer, Esaú e Jacó, né? Teve que fugir da presença do seu irmão para que não venha a ser morto, né? Então temos que ser sábio nesse tipo de tratamento, né? Mas tudo por igual parte, né? Então também você vê também a situação da sua mãe tentando planejar a sucessão do seu filho mais velho. Então você via ali a diferença, né? O amor que era, como posso dizer, um amor que era competitivo e Deus não se agrada. Por isso que tudo que nós fazemos aqui nós temos uma consequência. Então vamos ser um pai dedicado, um pai amoroso. Também vamos ser um filho obediente, amoroso, respeitador, não só os pais, mas também com os mais velhos, as autoridades e todo aquele que está ao nosso redor. Não porque sou mais velho do que meu irmão, eu tenho o direito de mandar nele, não. Temos que conversar. A palavra de Deus fala que nós temos que ser sábios em tudo, né? Tem momento que é momento de falar, momento de ficar calado. Então, um momento para tudo debaixo dessa terra. E aqui, continuando, né? Os casos de separação da família têm aumentado em nossa sociedade, inclusive no meio evangélico. Por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família. Por outro, dentro do meio evangélico, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo, até mesmo para tomar decisões tão críticas sem pensar, sem levar em consideração o contexto família, que será afetado com uma separação, principalmente os filhos. Nem eu falei, os filhos vão ficar muito sobrecarregados, né? Como se ele fosse culpado. Então vamos ser sábios. Então você vê aqui que até no meio evangélico você vê muitas separações, né? Você vê muitas pessoas que não têm mais paciência de consertar algo, não tem mais paciência de sentar e conversar. Então hoje prefere trocar do que bater um diálogo, do que sentar e saber onde erraram, onde pode ser consertado. Jovem, você também tem o dever de orientar. Se você vê uma situação que está diferente no seu lar ou na casa do seu amigo, você orientar seu amigo, você que é guiado por Deus. Jovem, você tem a palavra de Deus no seu coração. Então, use para um bem maior, né? Se você tem um amigo que está passando por essa situação, você está vendo essa aula da escola dominical que fala sobre separação, você sabe a consequência, você sabe o desastre que essa atitude dos seus pais vai levar ao seu lar. Então, se você conhece alguém
tenha a oportunidade de falar do amor de Deus, que ele venha ser um canal de bênção na sua família, no seu lar. Instrua ele, ore primeiramente, peça a Deus sabedoria, palavra certa, no momento certo, porque uma destruição de um lar é muito pesado. Uma separação é muito triste. Você vê tudo que a pessoa construiu, não só material, mas o respeito, o carinho, entendeu? A família, o filho, isso tudo em questão de segundo é destruído. Então, se você sabe de alguém que está passando por essa situação, ore por essa pessoa, leve uma palavra de ânimo para que ela venha instruir a sua casa, para que ela venha ser um canal de bênção no seu lar. Não deixe a oportunidade passar, porque o Senhor diz que tudo que você pode fazer e você não faz, você comete pecado. Então vamos ser uma pessoa que ajude o próximo. Seja uma pessoa que seja guiado pelo Espírito Santo nos momentos certos. E cada dia mais Deus venha nos dar sabedoria. Eu quero ler aqui para a nossa meditação, no capítulo 16 de Mateus, para que a gente venha cada dia mais meditar na palavra de Deus, assim como fala em Salmo 108, se eu não me engano, fala que a família tem que ser abençoada, a sua mãe é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, né? E que Deus cada dia mais venha nos dar sabedoria. Em Mateus capítulo 16, versículo 33, fala o seguinte: Mateus 16, não, é Marcos 16, capítulo 33. Deixa eu ver. Não, irmão, é Mateus 19. Mateus 19. Vamos ler primeiro Marcos 10, versículo 9. Marcos 10, versículo 9, fala assim: Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Versículo 10. Em casa, os discípulos voltaram a fazer a pergunta sobre esse assunto. Então, muitas vezes a gente tem dúvida, né? Temos que perguntar ao Pai, buscar o que Ele tem reservado para nós, né? Em Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Fala assim: Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente ou infiel. Então, irmãos, que a gente venha cuidar primeiro do nosso lar, ser uma pessoa de Deus, para que lá na frente, se formos pregar sobre família, nossa família está estruturada e aquela pessoa que ouvir essa nossa pregação, falando da família, do amor de Deus para a nossa família, ele venha cada dia mais ser impactado pela palavra de Deus, né? Ele venha a ser orientado pelo Espírito Santo. Porque não adianta nós pregarmos e nós não estamos vivendo a palavra de Deus, né? E só para a gente ler, para continuar a lição, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo
do 1 ao 4, fala o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente, aqui indecente fala mais como um título de infidelidade, né? Que aqui no caso era esse que o autor queria falar. E se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora. Então, infelizmente, a Bíblia fala que, como Paulo fala, né, que se chegar a separar, não se case mais, né, porque aquele que separa, dependendo da situação, né, é complicado diante das coisas de Deus. Então o Senhor diz que venha se reconciliar, né, vem pedir perdão, ter uma reconciliação com sua noiva, com sua mulher de novo, para se formar uma família abençoada. E quando o Espírito Santo nos toca, a gente perdoa de todo o coração. E nós não lança mais no rosto o que aconteceu, né? Porque assim como o Senhor não nos leva em consideração de acordo com nossos erros, quando perdoamos também, nós também não vamos lançar ao rosto da pessoa, né? Então, continuando aqui, o próprio Jesus nos deu um aviso quanto ao viver neste mundo. Sim, ele nos falou que teríamos vida em abundância, em 1 João capítulo 10, versículo 10. Mas ele também deixou bem claro as regras do jogo. No mundo vocês sofrerão. Mantenha coragem, eu venci o mundo. Aqui na Bíblia fala, eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, né? Eu venci o mundo, tenha ânimo. Então, por mais que estamos passando um momento difícil no nosso lar, temos que crer que isso vai passar. Isso é passageiro. Não porque somos crentes que nós não vamos passar por essa situação. Vamos sim. O Senhor diz até quando nós estivermos nesse mundo, nós teremos perseguições, né? Dificuldade, mas nós temos algo que o mundo não tem. É Cristo em nosso coração. Jovem, cada dia mais, se você puder, ore ao Senhor. Busque graça diante do Senhor. Sei que o mundo aí tem muitas coisas para agradar a carne, mas já pegue mais a Deus. Tenha reserva, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos daqui a 20 minutos, nós não sabemos daqui a 10 minutos. Então, cada dia mais vamos estar vigilantes, orar pela nossa família, orar pela nossa nação, orar pela família. Você vê que o inimigo tem cada dia mais estratégia, está cada dia mais estrategista contra a família, né? Porque a família é o que? A bênção de Deus. Assim como ele falou para Abraão, em ti será bendito toda a família da terra. Então, onde tem uma família constituída de homem e mulher e filho, Deus tem se agradado. Irmãos, Deus ama aquele que obedece os seus mandamentos. Deus ama aqueles que cumprem com seus compromissos diante do Senhor. E cada dia mais vamos ser justos diante de Deus, fazendo a vontade dEle, buscando a presença dEle, agradando a Ele em nome de Jesus. Jovem, te peço, busque cada dia mais o Senhor, tenha ânimo nas coisas de Deus. Sei que não é fácil, porque coisas espirituais é difícil, mas não é impossível. Peça graça ao Senhor, peça força ao Senhor, que o Senhor tem de se agradar com esse pedido. Buscai e me achareis se buscai de todo o coração. E aqui fala, nas Escrituras, vemos Jesus falando que um dos problemas principais para o acontecimento de uma separação é a dureza do coração
da humanidade, que encontra em Mateus capítulo 19, versículo 8. Às vezes nossos pais são os que possuem o coração mais endurecido, mais o que podemos fazer. Eu falei, orar. O Senhor, Ele quebranta qualquer coração. O Senhor, através do Espírito Santo, que o Senhor Jesus falou que Ele ia, mas Ele ia deixar o Consolador, ia mandar o Consolador. E o Consolador é para isso. Nos momentos difíceis Ele tem nos consolado, nos momentos de perseguição Ele tem nos orientado. E assim não é diferente na vida sua, jovem. Assim não é diferente na vida sua, irmão. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, que e os demais coisas Ele fará. Então, cada dia mais vamos estar de joelho dobrado, né? Na casa do Senhor, onde quer que estivermos, orando em pensamento, orando por uma família que você sabe que está passando por uma dificuldade, orando por alguém que você sabe que é seu amigo, está passando por uma dificuldade entre a família, na escola, em todo momento, busca o Senhor. E aqui no tópico 3, a separação e agora? E agora o que fazer? Diante de um conflito tão grande na família, aonde que não tem mais união, todo momento tem briga, tem discussão, contenda. O que fazer? A palavra de Deus, Ele nos orienta a cada dia mais buscar a presença do Senhor. Vamos ler aqui em Efésios. Em Efésios, capítulo 6, para que a gente venha cada dia mais ser guiado por Deus, porque Deus, Efésios capítulo 6, versículo 5, fala o seguinte, Efésios 6, versículos 5 ao 7. Aqui fala, quanto a você, servo, obedeça os seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E o 6. Não servindo apenas quando está sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então aqui está falando, você tem que cada dia mais, não só no momento de dificuldade, não só com aparência, mas fazer em todo o tempo, buscando o Senhor, agradando o Senhor, que Ele se agrada dessas suas atitudes, das nossas atitudes, jovem. Ele se agrada cada dia mais que você dobra o joelho, buscando o Senhor. E Ele, assim como Ele fez na vida de Josué, nos últimos dias que Josué estava liderando o povo, capítulo 29, versículo 15, ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos agradar ao Senhor. Eu e minha família servimos ao Senhor. E assim você fala no seu coração. Você fala no seu coração para que o Senhor venha entrar em providência, mesmo diante de um último pico, né? Que os pais não estão mais se aguentando, querendo se separar, você fala, eu e minha casa serviremos o Senhor, porque o Senhor gosta, o Senhor se agrada dessas atitudes, mesmo diante de uma dificuldade, o Senhor, Ele pode mudar o coração do seu pai, pode mudar o coração da sua mãe, e só o Senhor, jovem, consegue fazer isso. Ninguém mais consegue mudar a mente do ser humano. O ser humano, ele é duro, né? A Bíblia fala em Gênesis, né? Que o ser humano, ele é mau desde a meninice. O ser humano, ele tem
tendência do erro. Mas você orando, você crendo nas promessas de Deus para a família, Deus tem poder de transformar essa situação que parece impossível aos olhos humanos, Ele fazer possível, né? Que o Senhor fala para Pedro e os discípulos, né? Quando Ele fala para o jovem rico que é impossível um rico se salve, né? Ele fala, tudo é possível para Deus. Para Deus nada é impossível, né? Quando ele responde a Pedro. Em Salmo 27, versículo 3, fala o seguinte: E eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flecha na mão de um homem valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundido, mas falarão com seus inimigos à porta. Então, jovem, adolescente, mesmo diante da dificuldade que você olhando diz, não tem jeito, Senhor, Ele tem cuidado dos seus. Não desista do seu lar, não desista do seu pai e da sua mãe. Obedeça, continue obedecendo ao seu pai e à sua mãe. E aqui, o último tópico, né? A separação, e agora? Então chegou como diz, no fundo do poço. Mas Deus, ele é o Deus do impossível. Aí fala assim, você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação da separação. E com a ajuda de Deus, retomar a comunhão na sua família. Em primeira instância, orem ao Senhor. Então a oração é o que? É o alicerce de todas as coisas para o crente. Não faça nada sem orar primeiro. Se tiver tempo, espere a resposta do Senhor. Ouve a voz do Espírito Santo. Ao Senhor peça direção e sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida. Então, irmãos, jovem, adolescente, o Senhor diz que nós temos o poder da vida, mas também nós temos o poder da morte, né? Que é a pessoa, o que fala, né? O que você tem falado tem gerado vida? Tem gerado vida com abundância? Você está sendo usado por Deus para falar do amor de Deus, para ajudar seus pais num momento difícil? Então o Senhor disse que uma língua ela tem poder de tocar fogo numa floresta ou num bosque. Então que a gente venha usar a nossa língua, a nossa boca para abençoar. Nós vamos usar a nossa boca para abençoar, porque o Senhor disse que não pode uma fonte sair água doce e água amarga. Então temos que ser sim, sim ou não, não. Então o Senhor se agrada mesmo diante de uma circunstância que o inimigo fala, não tem mais jeito, o Senhor chega e resolve. Basta nós crermos. Amém, irmãos? Continuar aqui. Peça direção e sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida, mas também pode gerar morte. Por isso, use as palavras com cuidado e na hora certa. Saiba que há um momento em que o silêncio é a melhor opção. Lembre-se sempre, você resolverá com a conversa, resolvida. Lembre-se. Você deve honrar e obedecer aos seus pais, não importa a circunstância. Uma conversa franca com os dois pode ajudar e efetivamente a estabelecer o caso. É uma entrega verdadeira para fazer
para fazer o desencontro tornar-se encontro fecundo, de reconstrução da família. Então nunca desista da sua família, jovem. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que na vida esteja difícil, mas creia em Deus. Ele pode transformar tudo. Basta nós crermos. Pedir, Senhor, me fortalece. Mesmo na fraqueza, eu me sinto forte em Ti. Jovem, não pare de buscar o Senhor. Mesmo diante dessa pandemia, isso não é nada diante de nosso Deus. Não vamos usar desculpa para parar de buscar o Senhor, porque o Senhor disse que nada nos separará do amor dEle. Nada, nem a morte, nem as potestades do ar, nada separará do amor de Deus. Procurai auxílio especializado para a resolução do conflito familiares. Pode ser uma boa alternativa, só não é melhor do que o perdão. Então, dependendo da situação que você vê, jovem, instrua seu pai, instrua sua mãe, faça que aquele que está com conflito, está ocasionando conflito, venham pedir perdão. Nós somos crente renovado, somos crente comprado pelo Espírito Santo, e que vamos saber o momento de baixar nossa cabeça, pedir perdão, mesmo que nós estamos certos. Mas o conflito, isso nunca é bom. A maioria dos conflitos, os familiares podem ser resolvidos com a conversa e com a liberação do perdão. Uma conversa franca com o pastor de sua igreja e a sua esposa, ou com uma família de amigos de confiança, pode ser uma mão de Deus agindo para restaurar a família. Afinal, Deus nos colocou lado a lado para que pudéssemos ajudar uns aos outros. Nossa comunidade cristã tem como objetivo ajudar para conseguirmos junto fielmente no caminho do Senhor. Entretanto, nem sempre a reconciliação é possível. Nem por isso seu pai deixa de ser seu pai, ou a sua mãe deixa de ser sua mãe. Cabe a você respeitá-los em suas escolhas, obedecê-los e honrá-los sobre o resto. Entregue tudo nas mãos de Deus, pois é o melhor e Ele fará. Então, irmãos, muitas vezes não é o que nós queremos, mas dependendo da situação, como foi lido aqui, né? Infelizmente, não tem mais como ter aquela união no mesmo lar. Mas como diz a revista aqui, né? Mas mesmo separado, é pai e mãe. Então, não é porque eles se separaram que perderam respeito, perdeu a autoridade de pai, a autoridade de mãe. De modo algum. O Senhor diz: honrai pai e mãe. E para que seus dias sejam o quê? Prolongado na terra, seja abençoado na terra. Então, aqui só ler para finalizar, em Salmo 35, versículo 5, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, quando entregamos nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, tudo na mão do Senhor, Ele faz o melhor. Muitas vezes não é o que nós imaginamos, muitas vezes não era o que nós tínhamos pensado,
mas tudo que o Senhor faz é perfeito, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Entrega na mão dele. Jovem, seja uma bênção na sua família, seja uma bênção na sua escola, seja uma bênção na rua e aonde que você estiver. Conclusão. No processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e a perdoar, orando e buscando ser reflexo do amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. Ao falar com seus pais, lembre-se, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva, ou tola, ou insensata. Ela traz mais conflito, mas sendo guiado por Deus, instruído por Deus, você vê que aquela situação cada dia mais vai ser melhor, Que Deus venha nos dar sabedoria, que Deus venha guiar nossos passos. A próxima lição é nosso irmão Kel, que vai dar. É um homem instruído por Deus, um homem de família, um homem que tem um conhecimento, que Deus tenha cada dia mais guiado a sua vida. Jovem, cada dia mais vamos ler nossa revista, o devocional, para que vamos estar falando na mesma língua, tendo o mesmo conhecimento. E a próxima lição é a lição número 8, que fala, ouvindo os pais ou os amigos. Então isso é critério seu. Então nosso irmão com certeza vai ser guiado por Deus, vai trazer uma aula maravilhosa e que Deus cada dia mais venha abençoar o seu lar, jovem, a sua vida, a vida do meu irmão Kel, a sua família. Venha cada dia mais nos tirar dessa situação. Muitos pais de família perdendo seus empregos, muitas pessoas perdendo a sua renda, não é fácil. E cada dia mais tem conflito e você, nesse momento, você tem que ser sábio, você tem que ser prudente, ajudando seus pais a ter uma convivência maravilhosa no seu lar. Se puder, cantando um louvor, orando, lendo uma palavra, dando ânimo, mesmo diante da dificuldade. Mas Deus, Ele tem propósito na nossa vida. Não é a dificuldade que vai nos parar. Também a bonança também não vai fazer nós parar. Então o Senhor diz que nada nos separará do amor de Deus. Vamos orar pela nossa vida, pela nossa família, para que Deus venha instruir o irmão Kel na próxima aula. Deus venha abençoar. Amém? Que eu tenha sido guiado por Deus para essa lição. Não é fácil dar aula, porque tem que se dedicar, tem que buscar o Senhor, tem que orar. Não posso trazer nada que é de mim mesmo, mas guiado pelo Espírito Santo. Essa aula tem sido uma bênção na sua vida e venha abençoar o seu lar em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, que o Espírito Santo de Deus venha, Pai, nos guiar, nos instruir. Senhor, abençoa cada jovem, cada família, Senhor, a vida do irmão Kel, seu lar, sua família. Senhor, continua abençoando, Pai, a cada um, nossos governantes, Senhor, que venha para abençoar, Senhor, ser uma pessoa honesta, Pai, sincera. Abençoa, Senhor, nossa cidade, Itupeva, Senhor Jesus, a vida do pastor Zé Honório, nosso pastor presidente, a vida do nosso pastor Alessandro, o vice-presidente, a vida do irmão, Pai. Cada um, Senhor, que tem buscado a Tua presença, a vida do pastor Miro, Pai, que é nosso pastor, Pai da Vila São João, e todos os pastores, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, venha dar sabedoria para guiar para a Tua igreja, Pai. Cada irmão, Senhor, que venha ser obediente ao Senhor, Pai. Não fazendo para que venha agradar o homem, mas que venha agradar a Deus.
É isso que eu te peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço. Amém.